Antes de eu resolver a lista, eu vou tentar só explicar de uma outra maneira o conceito de métodos. Porque o conceito de métodos muda drasticamente a maneira que vocês pensavam, né? Basicamente, o que é que vocês pensavam? Vocês pegavam e faziam o código de cima para baixo e ele dava tudo certo, né? Agora você vai ter que pensar em modularizar, né? Se por acaso aqui nesse projeto aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, projeto métodos 1, tá? Aí garanto que o main.py tá aqui, né? Vou fazer na mesma janela para fechar o projeto anterior. E aí pronto, tá? E aí se eu tenho esse código aqui, né? Eu quero lá que leia operando int, digita o valor do operando 1, certo? Aí beleza, operando 2, certo? E aí digita isso aqui, e aí o resultado vai ser o quê? Operando 1 mais, vocês já viram isso aqui, não já? Isso aqui, quando você escreve OP, aí ele aparece a sugestão, que você der enter, ele já completa para você. Isso vai poupar alguns minutos da vida de vocês. Aí no final, print, resultado. Beleza? Aí, oi? Ah, tá. Isso. Pronto. Aí, qual é a bronca aqui, certo? Ó, digita aqui, 1, 2, tá? Beleza. A bronca é que se esse código ele for repetitivo, ou seja, existem várias partes do código, você vai ter que dar manutenção em vários lugares. Aí o que é que vocês pensam? Ah, mas se repetir eu boto métodos. Mas por exemplo, às vezes você vai querer usar métodos não só para questão de repetição, mas por questão de organização. Por exemplo, aquele negócio lá do menu, né? O menu não era um código bem grande, aí a gente separou para um método, e aí você viu que o seu código lá do while lá ficou bem pequenininho, não foi? Não ficou mais organizado? Pronto, se você quiser mexer no menu, é só no método do menu, ou seja, não é só para repetição, é também para organização, tá? Aí o conceito de método é o seguinte: primeiro vai ter um arquivo que ele vai rodar. O conceito de método é como se fosse um copo, tá? Que tudo que acontecer dentro desse copo, ele ocorre lá, entendeu? Ou seja, ele é como se fosse Vegas lá. O que está aqui dentro do copo fica lá, tá? Se eu pegasse e criasse um método assim, ó, def, aí soma, certo? Okay. É sempre soma, aí o nome do método, tá? Aí parece. Esses parece está querendo dizer se você vai passar alguma coisa para dentro do copo. Vai passar alguma coisa? Nesse exemplo eu vou passar nada, tá aqui, ó. Ok? E aí, a ideia, eu vou pegar esses códigos aqui, ó, tá? E vou colocar aqui dentro. Como é que eu sei que essas 4 linhas estão dentro desse método? Pelo recuo, não é isso? Pela indentação, beleza? Pronto, basicamente aí, se eu pegar, pessoal, aquela variável, deixa eu pegar aqui nos papeles, pronto, tem aqui, certo? A gente tem uma variável chamada, eu vou só para OP1 e OP2, certo? Para facilitar aqui minha vida. Pronto. Então, OP1 e OP2. Pronto. Esse método, quando você chama, certo? A primeira coisa, quando ele executa a linha 2, tá, o método está vazio, tá? O método soma. Pronto. Eu vou até escrever aqui o nome do método, para vocês entenderem. Aqui. Soma. Certo? Tá lá aqui, ó. No fundo do copo aqui, soma. Ok? Aí assim que ele executa, ele vai executar o quê? Ele vai ler que variável na linha 2? OP1, não é isso? Vocês atrás conseguem ver? Pronto, ele vai ler essa variável aqui. Aí se eu li 5, isso aqui não é como se fosse um buraco da memória? Ele vai ler 5. Pronto. Essa variável, ela só existe dentro do método, ou seja, dentro do copo. Se você chamar fora do método, essa variável existe? Não, ó, ela só está dentro do copo. Como é que eu sei que isso aqui é verdade? Eu venho aqui, print OP1. Estão vendo?
Por que isso aqui deu errado na linha 7? Porque a variável P1, ela está dentro do copo, ó, pessoal. Tá? Ok? Pronto. Aí leu no caso 5, tá? Aí vocês viram que esse copo funciona, né? Aí ele foi lá e leu o quê? OP2, aí vamos supor que ele leu 2 aqui. Tá? Aqui. Essa OP2 também está dentro do copo, não tá? Pronto. E aí tem, ao fim, né? Vai ter a variável o quê? Resultado. Okay. Que aí ela vai somar 5 mais 2, vai guardar quanto? 7. Estou botando atrás os valores. Então, pronto. Aí, me diga uma coisa, ele está retornando alguma coisa? Ele devolve alguma coisa esse copo? Não, ele executa. Na linha seguinte, ele faz o quê? Dá um print. Aí o print está rodando aqui dentro do copo também, né? Ele só dá o resultado. Aí, vocês entenderam? Essas variáveis OP1, OP2 e resultado, elas são dentro do método ou são fora? Dentro. Tá? E aí, beleza. Aí você vem aqui, ó, soma. Aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o método, né? Não é isso? Vai chamar o método e vai fazer o quê? Vai executar o método. Beleza? Ok? Aí o que? 5 e 2 deu certo. Ou seja, o que eu expliquei, certo? Vamos sem computador, vamos olhando para cá, certo? Vai funcionar, tá? Isso é mais entendimento para ver se... O meu objetivo aqui agora é ver se tem algum gap do que eu expliquei para vocês, tá? Que eu particularmente acho que tem algumas pessoas que têm, certo? Quem não tem, mas pelo menos vai refrescar o conhecimento, certo? Aí o que acontece? Até aí, beleza, tá? Qual é a bronca aqui? É que uma sugestão é que se você for chamar esse método, certo? Vamos supor que você vai fazer uma calculadora para Android, certo? Aí uma calculadora para Android, para iOS, para web e para Python, certo? Quando eu digo isso aí, são os fronts, são as interfaces, não são as telas. Aí eu quero que a parte de trás, ou seja, o back-end, que é um método, em Python, em qualquer outra linguagem, ele seja o mesmo, porque eu vou querer vários front-ends, Android, iOS, web, sei lá, e só um back-end, só um método só que faz a soma. Isso. O que é isso, né? O front são as telas. Eu estou dizendo que vai ter minha calculadora vai ter várias versões, Android, iOS, tá? Mas a parte de trás, o que faz a operação da calculadora, somar, multiplicar, vai ser o quê? Soma. Por que isso? Porque senão eu teria que toda vez implementar soma, eu tenho que implementar para cada um. Android, soma. Aí, o que acontece? Isso aí fica complicado. Porque se amanhã a soma mudar, por exemplo, né? Mas, estou dizendo, uma transferência. Amanhã passou a ter um imposto, eu não vou ter que mexer? Aí eu teria que mexer em quantos lugares, hein? Android, iOS, não sei o que, tudo, velho. Aí hoje todo mundo faz o quê? Criam vários fronts. E quantos back-ends? Só. E aí todo mundo só mantém um back-end. Simulador de quê? Chamar o back? Tem. Certo? Tem sim. Certo? Tudo tem, alguma coisa tem de graça. Inclusive eu vou explicar como fazer o seu back, tipo, os seus métodos serem chamados. Se der tudo certo, eu acho que pelo caminho que a gente está seguindo, eu vou conseguir ensinar como é que faz para, tipo, uma tela chamar isso aí. Eu acho que eu vou conseguir. Mas vamos lá. Até aí, beleza? Ok? Pronto. Só que esse print e esse input, ele é muito inerente ao quê? A Python. Aquelas telinhas escuras e tal, não sei o quê. Ou seja, ele não roda em Android, não roda em iOS, né? Não vai rodar web. Enfim, só vai rodar no computador, né? Aí o que acontece? Isso aqui ele limita. E aí é muito bom, eu particularmente sugiro que você tire as leituras e os prints aqui dentro, certo? Ok? E leia fora. Tá? Tá aí, beleza? Pronto. Por quê? Porque input e print não tem no celular, né? Então é melhor você tirar. Só que acontece, eu quero que isso aqui que está acontecendo lá de fora é como se fosse o front chamando, tá? E isso aqui é só o back-end. Aí o método, vocês estão vendo que o método, para ele conseguir calcular uma soma e ele não pedir dentro do método, certo? Esse método soma, tá? Vamos lá. Esse método soma, eu quero que ele some, mas eu quero que o quê? Que a leitura do operando 1 e operando 2 seja feita o quê?
fora. Beleza? Pronto. Só que aí o que acontece? Aí eu chego aqui, tá? E vou criar 2 buracos aqui. Certo? Aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Certo? Aí o que acontece? 2 buracos. Okay? Para dizer que as pessoas, quando for acessar esse método, só acessa por onde? Por esses 2 buracos. Aí eu tenho que dar algum nome a esse buraco. Pode ser qualquer nome. Certo? Eu vou botar x e y. Só para dizer. Ok? Ou seja, todo mundo que acessar esse método vai acessar por onde você chama, né? O outro só chamava, mas agora você está passando o quê? Por esses 2 buracos. Aí eu vou botar os nomes aqui ao lado. Tá? X e y. Tá vendo? Pronto. Esse x e esse y é que tipo? Inteiro, float, string, lista, é o quê? Oi? Não, é nada, é um buraco. Qualquer coisa. É um buraco. Exatamente. O que chegar nele, vocês estão vendo que ele é um buraco? Não um buraco, não é um ponto, né? Mas usa a imaginação. Né? O que passar para ele determina o tipo que ele é. Se você passar 2 inteiros aqui, x vai ser quem? O quê? Int. E o y? Int. Pronto, é isso. Ok? Como é que eu sei? Como é que eu sei que isso é verdade? Se eu não estou mentindo para vocês, tá? Int type x. Vocês lembram isso aqui nas primeiras aulas é fazer qual é o tipo da variável? Mas sim, assim. Vocês concordam que eu nem usava isso aqui, mas aqui eu vou botar aqui, ó, 1 e 1.0, certo? Ó, ele disse que passou o quê? Um int e um float, né? Se agora eu pegar e passar isso aqui, ó, o int e o quê? Se eu passar isso aqui, é o que eu estou passando? Uma lista e um string, tá vendo? Sim, né? Se eu passar aqui, uma tupla e um string, tá vendo? Assim, ou seja, isso aqui é o que? A gente chama de parâmetro, esses buracos. Ele é de que tipo? Não tem tipo, é um buraco. Beleza? O que receber, entra. Ok? Beleza? Aí, pronto. Eu acho esse era o primeiro gap que eu notei que vocês não tinham, mas eu vou explicar tudo do início. E se vocês tiverem dúvida, pode interromper, certo? Assim, a ideia é da gente sair daqui com a cabeça muito... Fala. Repito. Tá vendo que eu botei x e y aqui, ó, dentro desses parênteses? Eu botei que nome entre as vírgulas? X, y, não foi? É como se eu fizesse 2 buracos aqui, assim, ó. Certo? E aí, o primeiro buraco se chama x e o segundo se chama y, tá? Aí, se eu chamar aqui assim, ó. Sim, outra coisa. O x e o y são de que tipos? Esses buracos? Int, float, string, o quê? Buraco, não tem, tá? Ou seja, se eu passar assim, ó, soma 1 e 1.0, o primeiro, esse aqui não é o x, né, que vai lá o x, e o segundo é o y. Pronto. Então, o x vai ser o quê? O int, porque 1 é int. E o segundo é o quê? 1.0, que é float. E se eu passasse assim, ó, ele vai achar que o 1.0 é o quê? String, porque é entre aspas, tá? Ou seja, o que você passar que determina o valor dele. Pode ser até lista, né? Que inclusive eu falei a vocês aqui, ó, é lista, tá? Faz sentido? Pronto. Agora a gente sabe que quando você cria aqui, ó, entre esses parênteses, você está passando o quê? Parâmetros. Que são os buracos, certo? Beleza? É a primeira parâmetro igual a buracos no copo. Beleza? Vocês têm que ter isso na cabeça, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui, lembra que aqui dentro eu estou criando um resultado, pronto, x e y. Pronto. Quando eu fiz esses parâmetros aqui, dentro do meu copo vai ter o quê? Linha 2. O que é que vai ter no meu copo? Sim, mas se eu botei assim, ó, dentro do meu copo vai ter x, y, eles não estão dentro do copo? Pronto. Aí se eu passei 2 e 2, certo? O x vai receber o quê? Se eu passar assim, ó. Soma 2,2, assim, ó. Ele está passando o quê? Ele está passando para x, 2, y, 2. Aí ele vai lá, não passou pelo buraco?
É assim. Aí ele passou e caiu dentro do quê? Do copo o quê? X ou Y. Tranquilo? Como foi que foi enviado do lado de fora um valor para o método? Usando os parâmetros. Deu para entender? Ou seja, os parâmetros é a maneira de você externamente mandar alguma coisa para o método. Sem precisar que leia dentro. Tá nivelado isso aqui? Sim. Beleza? Ou seja, ele entra pelo buraco, lá o valor. Pronto. Aí, ou seja, agora eu vou criar uma palavra chamada o quê? Resultado. Tá? Aqui. Certo? Resultado. Aqui assim, ó. Essa variável está dentro do copo ou está fora do copo? Está dentro. Dentro do copo. E ela é a soma de quê? De x e y. Aí eu vou lá no copo e olho assim, ó. Quanto é x e quanto é y? 2 e 2. 2 mais 2? 4. Então, aqui o resultado vai guardar quanto nele? 4. Pronto. Okay. Quantas variáveis tem dentro do copo? 3. A x, a y e o resultado. Pronto. Aí ele fez o quê? Deu um print. Pronto. Vocês entenderam o conceito de parâmetros? Ficou claro com essa analogia? Tá. Ok. Aí agora, vocês estão vendo que a segunda limitação é que ele fez, no caso aqui, né? Estou chamando e ele está dando print ainda. O print ainda é uma limitação, por quê? Porque se eu quiser fazer o meu aplicativo Android e iOS, chamar isso aqui, print não vai funcionar. Concorda? Pronto. O que é que eu quero? Eu quero que quando alguém chame externamente, passe pelos parâmetros aqui os valores, certo? Ele devolva, ou seja, sai aqui por baixo, certo? Vou botar aqui um X aqui, ó, certo? Aqui por baixo ele sai algum valor, tá? Ficaria bom se eu fizesse o buraco mesmo, né? Que puxasse, né? Certo? Beleza? Até aí, ok? Aí acontece, esse print eu vou remover, tá? Assim, certo? E eu vou colocar aqui um negócio chamado return. O return é o que quem chamar o método vai receber. Aí deixa eu lembrar vocês, o print, ele retorna alguma coisa? Não, por isso que eu não preciso botar uma variável igual a print, né? Mas o input, sim, é obrigatório botar uma variável? Não, se você não botar, faz o quê? Você leu, jogou no vento, né? Mas é interessante que seja o quê? Que você bota uma variável para poder pegar o quê? O retorno. Não é isso? Não é assim que a gente faz com o input? O input não guarda um valor? Pronto, ok. E é para isso que serve o return aqui também, tá? O return, aí eu vou botar aqui return resultado, assim ó, certo? Ok? Resultado, pronto. Tá? Aí o que acontece? Quando alguém chamar o soma agora, eu tenho que fazer, sabe o quê? Usar um quê? Aqui um valor, assim ó. Eu tenho que agora, já que ele tem um return, eu tenho que usar uma variável para poder pegar o quê? O valor. E aí eu pergunto a vocês, o valor é que tipo? É int, float, é o quê? Nesse caso vai ser int. Por quê? A soma de dois inteiros resulta o quê? Pronto, no inteiro. Então, o valor, a soma não vai receber o retorno, a variável VLR, que é valor, não vai receber o retorno da soma de dois inteiros. A soma de dois inteiros resulta em um inteiro. Tá, ok. E agora, se eu fizer isso aqui, inteiro com float resulta em quê? Float. Então, a variável do tipo VLR vai ser o quê? Float. Faz sentido? Qual operação? Se quisesse colocar todas as operações que essa divisão desse left aí, ficava muito mais fácil do que pode, aí você poderia na terceira, aqui você passar qual é a operação. Eu faço. Certo? Sem problema. Certo? Até aí, beleza? Ok? Deixa eu ver o que mais. Tem outra coisa. Tem outro problema aqui, pessoal. Aí às vezes você, sei lá, quer pegar e fazer uma outra coisa aqui, sei lá, x igual a 2. Ó, qual é o problema desses códigos aí? Oi? Qual o problema? É a linha 5 o problema aqui. Sabe por quê? Porque o return é o seguinte, ó. Deixa eu explicar aqui. Ele pegou 2 e 2, aí 4. Aí ele já deu return. O return é o quê? Ele pegar e já o quê? Saiu o resultado aqui, ó. Ou seja, terminou de usar o copo, cara. Terminou de usar o copo. Não continua ali no código. Quando ele dá o return, ele parou de usar o método. Parou. Ou seja, se você pega um x igual a 2, ele vai dizer, ei, mané,
já terminei o método. Por quê? Eu dei o return na linha o quê? Anterior. Ou seja, return tem que ser a primeira, a do meio ou a última linha do seu método? A última. Tá certo? Não existe vida após o return. No método, né? Eu tô dizendo, né? Vai que tem alguém meio estressado aí, pega e vai morrer por causa do método. Mas sério. Até aí, beleza? Ok? Vamos lá. Alguma dúvida? Dúvida? Pronto. Ok. Aí, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, para finalizar, tá? Eu vou pegar e vou explicar como é geralmente que a gente trabalha lá com Python, certo? Vocês estão vendo que se for dessa maneira, vai ter o main.py com o quê? Com vários o quê? Métodos. Só que isso não é a maneira que se espera. A gente com Python tem a possibilidade de organizar em vários arquivos. Separar vários arquivos. Para quê? Para que a gente consiga manter bem direitinho e tal. Porque senão imagina um arquivo main.py com 20 mil linhas. Muito difícil de manter, tá? Nesse caso aqui, pessoal, ó, você viria aqui para criar um novo arquivo, botão direito, new, Python file, aqui. Aí você vai botar calculadora, por exemplo, é o nome que eu colocaria, daria enter. E aí eu jogaria o método aqui, ó, lá, certo? Aqui. Pronto. Ele agora está funcionando. Ele vai dar pau lá no outro, por quê? Porque ele está dizendo, que danado é soma na linha 2, você não sabe. Como é que eu faço para dizer assim, eu quero usar os métodos de um outro arquivo? É from, aí o nome do arquivo, qual é o nome do arquivo? Não, calculadora, né? Calculadora, aí import o quê? Aí asterisco significa o quê? Todos os métodos que estão lá no arquivo calculadora. É obrigatório nesse caso? Não, eu só precisava o quê? Soma. Mas, porém, tudo aqui é com tudo, desse jeito resolve também. E aí vai funcionar o quê? Tá faltando a gente só dar um print. Não fez nada. Certo? Beleza? 4. Tá? Pode ver que os métodos da gente, eles são passíveis de serem utilizados externamente. Por quê? Ele não faz print, não faz input, só faz o quê? Operação e devolve. Entendeu? Então a gente está guardando alguns métodos que a gente possa usar sempre for programar alguma coisa. Às vezes você Isso, a gente tem métodos utilitários. Sempre a gente faz. Tá bom?